Quais são as evidências, então, que a Confissão de Fé de Westminster nos aponta e ela vai nos dar, e no final, uma ilimitação, ou seja, algo que é ilimitado de evidências internas que apontam para a autoridade das Escrituras. Em primeiro lugar, excelência do seu conteúdo. O famoso texto, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura, sendo inspirada por Deus, é útil para o quê? Repreensão, correção, educação na justiça, para que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É um excelente conteúdo. Serve para tudo. Tudo o que há em nossas vidas pode ser tratado a partir das Escrituras. Por isso, quando uma pessoa muitas vezes adentra o gabinete pastoral, nós não procuramos técnicas psicológicas, não procuramos o que está acontecendo de melhor em coaching, mentoring, para conduzir a pessoa a tratar muitas vezes dos seus pecados ou das suas dificuldades de relacionamento com a família. Porque acreditamos que prioritariamente o que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia, é suficiente para habilitar qualquer pessoa a corrigir seus erros, a educar-se num caminho correto, a viver de maneira santa e que agrada a Deus. Utilizamos da Bíblia, não precisamos de técnicas. São úteis, mas prioritariamente uma pessoa tem que ser tratada à luz da palavra de Deus. Qualquer problema, ou então qualquer propósito, deve ser sempre à luz da palavra de Deus. Além disso, a eficácia da sua doutrina, Hebreus 4,12. Vamos abrir esse texto? Hebreus 4,12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Diante dela não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Pela Escritura Sagrada, não somente ela é eficaz e mais cortante, ou seja, porque ela é a palavra de Deus viva, mas também por meio dela nós seremos julgados. Diante do que nós fizemos em relação ao que ela ensina, em relação ao que ela requer, é que nós seremos julgados aos olhos daquele a quem tudo vê. Além disso, a majestade do seu estilo. Eu coloquei aqui 3 textos longos, que são os que eu acredito que são, aliás, são 4, né? Os 4 textos mais belos, pelo menos de forma literária, que eu acredito. Apocalipse 4:5, o cordeiro sendo coroado. O que João faz nesse texto é magnífico, de maneira, num estilo literário que até mesmo autores que não são crentes estudam e se debatem para ver como que foi construído esse texto. Isaías 53, o servo sofredor, nós vemos lá, ele foi traspassado pelas nossas iniquidades, nos faz ver a cena, nos faz ver o sofrimento que Jesus Cristo passaria e passou. Nos faz ver o que ele fez por nós de maneira viva. Romanos 8, Gênesis 1 e 3. Em Gênesis 1 e 3, Moisés fez uma construção ali, que todo o evangelho está ali. Tudo o que nós precisamos saber, pelo menos sobre criação, queda e redenção, está em Gênesis 1 e 3, em 3 capítulos. Se os irmãos lerem Gênesis 1, todo momento vai dizer, e Deus disse, e Deus fez, e Deus viu que era tudo bom, e Deus. Por quê? Ali ele estava como Criador. Se os irmãos passarem para Gênesis 2, vai dizer, e o Senhor Deus fez o homem à sua imagem. Formou do pó da terra, melhor dizendo, o homem lhe soprou na narina o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Em outro momento, o Senhor Deus disse ao homem que ele pode comer de todas as árvores, mas não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Senhor Deus, o Senhor Deus. Por que o título Senhor ali?
porque é um Deus que entra em aliança. Moisés, no primeiro capítulo, apenas apontou Deus como Criador. Depois ele aponta Deus como Senhor. E diante do pecado do homem, Moisés demonstra Deus indo até o homem e redimindo-o a partir do quê? De uma promessa. Que na verdade era uma maldição à serpente, mas foi adotada como uma promessa para os homens. O descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E a partir dali, o relacionamento de homem e mulher é restaurado. O relacionamento do homem com a terra, apesar da terra ser amaldiçoada, o homem ainda conseguiria obter seu sustento, sendo que a morte já começou a reinar. A morte começando a reinar, Deus diz, vocês ainda terão filhos. Moisés, de maneira magnífica, num estilo literário, sabendo utilizar as palavras, apresenta o evangelho como um todo. Aponta para Cristo. Por isso eu coloquei este como um dos textos, e tem tantos outros, só para nós vermos que de dentro do texto, autores simples, muitas vezes como um Pedro, como um João, pescador, escrevem de uma maneira que os mais ricos poetas, os mais sábios escritores, talvez nunca escreveram. Um humilde pescador como Pedro, ou um humilde pescador como João, escrevendo um Apocalipse 4 e 5, a entronização do Cordeiro, e a gente praticamente vendo a cena viva descrita. Como isso? Alguém que mal tinha uma educação. Porque é a palavra de Deus. Isso é uma evidência interna. A harmonia de todas as suas partes. Em primeiro lugar, por conta da diversidade autoral. De Gênesis a Apocalipse, pelo menos 40 autores diferentes. De Moisés a João, que escreveu os últimos livros, inclusive o Evangelho de João, foi bem no final do primeiro século. 40 autores diferentes, 40 autores de origem diferente. Um Davi, que em um momento era pastor de ovelhas, depois se tornou rei. Um Salomão, que sempre foi rei, e o homem mais sábio, provavelmente fora Cristo, que andou na terra. Um Paulo, criado aos pés de Gamaliel, judeu, sábio na lei, instruído na lei, educado. E um Pedro, um João, um André, pescadores. Apesar de André não ser autor, mas proclamou o Evangelho. Como isso? E ainda assim existir uma coesão, melhor dizendo, uma coerência entre todas as partes, nada se contradizendo, 40 autores, mais que isso, dispersos em pelo menos 2.000 a 2.500 anos. As datas não são muito precisas. 2.000 anos. Se eu falar para os irmãos uma frase, aliás, toda essa aula aqui que eu estou dando, não há uma pessoa, talvez nem mesmo eu, que falei aqui, que vai repetir de maneira igual. Talvez se eu der essa aula amanhã de novo, 90% das falas eu utilizarei outras palavras. Talvez até na próxima aula que eu dê, até me confunda. Como 40 autores diferentes, em 2.500 anos, são coerentes. Evidência interna de que é a palavra de Deus. O escopo do seu todo, que é dar toda a glória a Deus. João 5,39, Jesus Cristo falando, toda a escritura dá testemunho de quem? Dele. Jesus Cristo fala, vocês têm o Antigo Testamento inteiro. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números. E ele fala, tudo isso dá testemunho de mim. E não só testemunho, glória a mim, a Jesus Cristo. A plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem. Romanos 10, 17. Vamos abrir lá neste texto, Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Não há salvação sem pregação da palavra. Desculpe, exemplos. Um exemplo de vida,
é bom, tem um vizinho que é muito bom. Isso não basta. O que salva é a pregação. É a palavra de Deus que é viva e eficaz e mais cortante que uma espada de 2 gumes, capaz de dividir ossos e medulas, alma e espírito, de trazer à luz o que há no mais profundo do coração do homem. O segredo mais profundo do coração do homem não é aquilo que alguém diz, isso aqui está acontecendo na sua vida que eu sei. Você não sabe, mas eu sei. O segredo mais profundo do coração do homem é o quanto ele é pecador, o quanto ele é depravado moralmente. E é somente a palavra de Deus que traz à luz o pecado, porque é somente a palavra de Deus que confronta o nosso segredo mais escondido. A palavra de Deus, a plena revelação, e é o único meio de salvar-se o homem. As suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição. E os autores de Westminster, eu acho que talvez preocupados com o número de páginas que ficaria na confissão, resolveram falar, vamos colocar um resumo aqui e dizer, tem muitas outras excelências que a gente não precisa enumerar. A gente sabe que está lá, e se nós procurarmos, e se nós lermos, nós vamos identificar isso. E eu coloco pelo menos 2 personagens históricos que até 1900, 1850 nunca tinham sido citados em nenhum livro de história, mas foram citados pela Bíblia. Exemplo disso, lá em Daniel, capítulo 5, tem um rei lá chamado Belsazar. Esse Belsazar, todo mundo dizendo, sabe por que Daniel está errado? Esse Belsazar nunca existiu. E daí nós vemos lá que Belsazar vê uma inscrição na parede e ninguém consegue interpretar. E ele diz, quem conseguir interpretar essa inscrição desses dedos que as registraram, eu darei a 3ª posição no meu reino. Por que Belsazar fala que daria a 3ª posição como deu a Daniel, que interpretou a inscrição? Porque ele é o segundo. Os autores sempre vão dizer, não pode ser, porque na época de Daniel, quem deveria estar reinando é Nabonido. Nabonido estava reinando, era o imperador. Só que Nabonido estava numa guerra com os persas ao sul. Quem estava reinando naquele momento em Babilônia, no lugar de Nabonido, era o seu filho, Belsazar. Em 1850, mais ou menos, a história comprovou isso. Mais de 2000 anos de história a respeito de um rei que os principais estudiosos sempre criticaram a Bíblia dizendo, é falsa, não existiu esse Belsazar. Passaram-se 2000 anos, escavações arqueológicas disseram realmente, existiu esse Belsazar e ele reinou temporariamente enquanto seu pai Nabonido estava em guerra. Somente a Bíblia tem isso registrado. Sargão I, outro personagem bíblico que está lá registrado e que muitos anos depois a história comprovou o que a Bíblia já estava dizendo há muito tempo. Eu coloco por fim uma outra excelência que essa vai além do que nós, seres humanos, muitas vezes conseguimos pensar. Se eu machucar uma pessoa, se eu ferir uma pessoa, ou se eu ultrajar ela, ou se eu pelo menos resistir ela, provavelmente ela nunca vai me recomendar para nada. O coração humano é o quê? Orgulhoso. Mesmo que eu peça perdão, ela ainda vai ficar com o pé atrás. É normal. Recomendar para alguma coisa? Impossível. Olhem o que está lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 14. Gálatas 2,14. Diz assim, Paulo escrevendo, né? Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? O que Pedro está falando? Está repreendendo
Paulo está repreendendo Pedro nessa situação. Pedro, em determinado momento, estava comendo com os gentios, ou seja, com pessoas que eram fora da circuncisão, fora do âmbito judeu. Então vem Tiago, que era o principal líder da igreja naquela época, junto com os outros apóstolos. E Pedro, então, deixa de comer com gentios e vai comer com Tiago, como fazendo acepção de pessoas. Então Paulo diz, tive que repreender ele face a face, porque ele estava agindo em desacordo com o Evangelho, em desacordo com a palavra de Deus. Aqueles irmãos que têm a Bíblia de Genebra aqui, no início sempre tem uma introdução sobre o livro, sobre data, sobre autoria. Se os irmãos olharem a data que o livro de Gálatas foi escrito, a epístola de Gálatas foi escrito, é por volta do ano 55 depois de Cristo. Agora, abram lá em 2 Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro 3, versículo 15. Pedro vai dizer assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, a salvação, a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi lhe dada. Pedro recomenda tudo o que Paulo escreveu. Sabe a longanimidade de Deus que salva o homem? Paulo falou sobre ela. Então, leiam o que Paulo escreveu sobre ela. Quando que Pedro escreveu essa epístola? Por volta do ano 65, talvez 70. 10 a 15 anos depois. Um coração que poderia estar ferido ou pelo menos rancoroso de ter sido repreendido na frente da igreja, ou pelo menos em particular, mas divulgado a toda, pelo menos a igreja dos Gálatas. Foi uma carta escrita onde o pecado, o erro de Cefas foi exposto a todo mundo. E Paulo faz o quê? Vocês estão vendo? Pedro faz o quê? Estão vendo os escritos de Paulo? São bons. Inclusive a carta aos Gálatas. Inclusive onde está o meu pecado registrado. Por que um coração orgulhoso consegue reconhecer o escrito daquele que o confrontou em um determinado momento? Porque o que importa é a palavra de Deus ser pregada, ser anunciada e principalmente glorificar a Deus. Sabe por que a palavra de Deus ela é autoridade e ela é magnífica e por isso a Bíblia se demonstra como sendo o que Deus falou? Porque somente pela Bíblia há reconhecimento de pecado e somente pela Bíblia há salvação. Não há isso em outro lugar. Se você abrir o livro de autoajuda que está no topo do best-seller, não vai servir para nada. Vou ser claro aqui. Não serve para muita coisa. Se você abrir a Bíblia, lá está tudo o que deve ser feito, o que deve ser dito, a forma como deve ser dito, o que deve ser pregado, o que deve ser vivido. Evidências internas.